Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo. Indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global. Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Bom, Neilton, a gente viu aí na reportagem toda essa questão diplomática, talvez de política internacional, o protocolo de Kyoto, como eu disse na reportagem, vocês informaram aqui que agora o protocolo é um tratado, na verdade, há um ano. E uma das ideias que surgiram nessa época do protocolo de Kyoto, nessa reunião, enfim, tem a ver com uma pergunta que nós recebemos por e-mail da Rose Irene Correia, que é orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Obrigado, Rose. Ela quer saber, é verdade que o Brasil participa de um projeto de venda de um tipo de crédito ou de cotas de economia de emissão de gases poluentes para países do primeiro mundo? E a Rose também pergunta como é que isso funciona. Na verdade, o protocolo, né, dentro da Convenção do Clima, ele coloca países desenvolvidos, os países industrializados, ele coloca obrigações de redução, né, das suas emissões. Então, esses países eles têm compromissos a ser cumpridos, né. Os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ele não tem essas obrigações dentro do protocolo. Então, se permitiu que para que esses países pudessem alcançar ou atingir as suas metas de redução, eles desenvolvessem projetos conjuntos, né? Então, que se chama a flexibilização desses mecanismos. Um desses mecanismos é o MDL, que permite a esses países comprarem créditos a partir de países de desenvolvimento, né? Agora, o MDL está um tanto vinculado ao desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a gente às vezes um pouco esquece de vincular o MDL ao desenvolvimento sustentável, porque você não fica só no financeiro, quer dizer, o MDL como forma de atrair recursos. Na verdade, o Brasil é um dos grandes, um país que tem um grande potencial de atrair esse mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Já temos projetos aprovados, ou seja, aquilo que você trabalha o que se chama da linha de base, ou seja, o que aconteceria se não tivesse aquele projeto. Então você quantifica quanto seria de emissões de carbono. Depois você faz uma previsão de quanto será
como vão ocorrer essas emissões com o projeto. E essa diferença seria o que você evitou de CO2. Aí esse volume dos gases de efeito de estufa é que você põe num certificado que se transforma em recurso financeiro. Pelo 0800 21 6689 você participa ao vivo aqui do Salto para o Futuro, como vai fazer agora o Elcimar do Tocantins. Tudo bom, Elcimar? Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Sou o professor Elcimar Pessoa, do Teleporto Paulo Freire, Araguaína, estado de Tocantins. Quero falar para vocês que o Tocantins está bastante feliz por essa série que falou sobre astronomia. Tenho certeza também que os outros estados da federação ficaram maravilhados com este assunto. A pergunta de hoje é a seguinte: até que ponto a astronomia tem influenciado na história social, política e econômica do nosso país e quais os benefícios que esta tem trazido para o planeta a fim de melhorar a qualidade de vida do ser humano? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar. A gente também está muito feliz que vocês todos tenham gostado dessa série. Então, Paulo, você já dizia um pouquinho como, por exemplo, a tecnologia espacial pode contribuir especificamente na área das mudanças climáticas, né? Como é que você pode responder ao Elcimar? Bom, esse tema, Elcimar, está ligado realmente ao dia a dia de todo homem. Se você imaginar, por exemplo, a exploração de Marte, há 500 anos atrás nós imaginávamos ser o centro do universo, éramos a expressão da criação divina e, portanto, merecíamos estar no centro do universo. Por vivermos na Terra, nós tínhamos um sistema chamado homocentrista e por estarmos na Terra, portanto, geocentrista. O centro da Terra, o centro do universo era a Terra e tudo girava em torno daquela expressão da própria criação divina que era o homem. E Galileu mostrou que isso não era bem verdade. Nós tínhamos, na verdade, fases de Vênus, do planeta Vênus, e também víamos luas girando em torno de outros planetas, como Júpiter. Isso colocou por terra uma situação muito interessante, que era a própria importância do homem. Nós precisávamos nos sentir especiais. E esse sentimento de se ser tão especial assim cai por terra com a observação de que nós, na verdade, não estávamos no centro do universo e girávamos em torno do Sol. Surgiu, então, o astro-rei, que é o Sol, porque girávamos em torno dele. E nós tínhamos um número imenso, por exemplo, de estrelas, como temos. E observamos no final do século passado que a luz emitida por estrelas distantes tem, na verdade, a mesma natureza, é a mesma luz emitida pelo Sol aqui, que está próximo da gente, que nos ilumina todo dia. Portanto, nós tínhamos um número imenso de estrelas. Disse que temos mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Isso nos fez perder muita importância. E volta novamente o homem a imaginar, bom, mas eu tenho que ser importante. Então vivemos num único sistema solar conhecido. Um planeta girando, uma série de planetas girando em torno de sóis. Eu tenho sóis para todo lado, mas só tenho um sistema solar. Isso caiu por terra em 1989, quando nós observamos um outro sistema solar distante, a presença de outros planetas, e isso fez com que o homem perdesse importância novamente. Então, perdemos importância, quer dizer, existem outros sistemas solares por aí, mas eu preciso me sentir importante. Então, vivemos num único planeta com vida. E com vida inteligente. E por isso é tão importante preservar o nosso planeta. E a astronomia, em particular, nos ajuda muito a entender tanto a origem do próprio homem, como também como manter melhor o lugar onde vivemos, que é a Terra. Temos mais uma participação por telefone no Salto para o Futuro de hoje. Quem fala com a gente agora é a Hélia, de Goiás. Tudo bem, Hélia? Tudo bem, Murilo. Boa noite. Estou falando do teleposto da cidade de Minaçu, a capital do amianto do estado de Goiás. A pergunta é, já que o efeito estufa é responsável pelo surgimento da vida no planeta, haveria como conter seu progressivo crescimento através da tecnologia espacial, visando a prevenção da vida e evitando sua extinção? Por que não pensar num projeto dessa envergadura? Boa noite, obrigada. Obrigado, Hélia, pela sua participação aqui no Salto. Então, Neilton, ela faz uma referência aí ao seu texto, né? Bom, ações para a preservação do homem, ou seja, preservação da vida, como foi falado aqui, quer dizer, temos um planeta habitado com vida. Avançar em processos de produção, porque vivemos um conflito, O conflito temos recursos naturais escassos e temos uma necessidade de avançar sobre esses recursos. Então,
o espaço temporal, né? Ou seja, que esses recursos se regeneram não é na mesma velocidade que o homem avança. Que não é apenas uma questão ambiental, mas é política econômica política também. Econômica, exatamente. Então, é desse equacionamento, quer dizer, especificamente para o efeito estufa, que o efeito estufa é um fenômeno natural, sem ele, como a professora falou, não haveria vida na Terra, né? A tese é que a intensificação desse efeito, através de maiores volumes de emissões de gases, é que tem ocasionado um aumento na temperatura da superfície terrestre. Como frear isso, né? As pesquisas, o pensamento científico coloca que o caminho é reduzir essas emissões. Agora, qual é o conflito? O conflito é que se a gente pega, por exemplo, um país como o nosso, que nós temos um consumo per capita de energia muito baixo, se você compara com os países desenvolvidos, quer dizer, não seria justo que freássemos o nosso desenvolvimento porque teríamos que reduzir nossas emissões. Os países desenvolvidos já fizeram a sua lição no seu desenvolvimento. Então, esse é o conflito. É como equacionar os interesses de promover um desenvolvimento sustentável na Terra, né, de forma que essas emissões se reduzam. Um caminho, que é um pensamento que é muito forte, é via, né, a vertente científica tecnológica. A tecnologia sempre foi prometida como sendo a possibilidade de tudo, né? Via tecnologia eu reduzo esses efeitos. Quer dizer, um caminho é esse, mas prioritariamente hoje o que se coloca na pauta é rever esse modelo de desenvolvimento que é pautado no chamado consumo, que se chama consumo perdulário, aquele consumo que faz a liturgia do desperdício. Quer dizer, você vê algumas tecnologias hoje que o tempo de vida de um determinado produto, um produto tem mais valor quando o seu tempo de vida é menor, porque aí ele tem valor de mercado. Então, o problema é esse, é equacionar esses interesses do homem e essa forma de desenvolvimento. Certo. Clarissa, nós recebemos aqui um e-mail enviado pela Lindalva, pela Maria Luci e pela Aparecida, que são cursistas do NTE da TV Escola de Anápolis. Obrigado pela participação. E elas perguntam quais as consequências do efeito estufa na biodiversidade a médio prazo. Bom, Murilo, eu acredito que a gente já vem sentindo, de certa forma, alguns efeitos do efeito estufa. Eu gostaria de entrar mais para o lado de algumas soluções palpáveis que nós poderíamos estar pensando na escola. Eu entro muito pelo lado da educação, então eu colocaria que a ideia seria estar desenhando um projeto sustentável de acordo com o fluxo de energias. E aí, fluxos de energia seria a luz, o vento, a chuva, o sol, são as energias renováveis. E como é que uma escola poderia estar contribuindo, se projetando, antevendo questões a médio prazo do efeito estufa? Então, por exemplo, quando a gente fala na questão das mudanças climáticas, a gente precisa estar pensando em reduzir o desmatamento. Hoje sou gestora do projeto Sombra da Mata e relacionado a isso a gente não faz uso de tijolos nas construções. A gente propõe uma construção mais ecológica usando recursos da região. Então a gente faz uso do barro, faz uso do bambu que tem na região. Por que não usar o tijolo? Porque o tijolo, no caso do projeto, o projeto fica no Distrito Federal. Para ser produzido esse tijolo, muito cerrado foi desmatado e queimado. Então, é uma iniciativa localizada? Mas é o que a Eco 92 preconizou, pensar global e agir local. Nós recebemos aqui, Paulo, um e-mail da Sônia Pelizari, ela é orientadora de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Alair Sena da Conceição, em Figueirópolis, Tocantins. Ela diz, nas últimas décadas é fato real que o meio ambiente encontra-se em avançado processo de devastação, interferindo muito nas mudanças climáticas. E aí a Sônia quer saber se as medidas tomadas tanto pelo Brasil como pelos outros países conseguirão reverter esse quadro tão preocupante. Sônia, é preciso fazer muito ainda. Muito foi feito dentro da Convenção Quadro do Clima. Há um esforço muito grande dos países em respeitar os próprios mecanismos de mercado de créditos de carbono, que na verdade forçam tanto o setor produtivo, indústrias, e formam também a sociedade, os governos, a tomarem decisões que realmente diminuam as suas emissões. Mas o efeito por exemplo, de um gás emitido hoje, ele se preserva por muito tempo ainda na atmosfera. Então a inércia do clima é muito grande. O que se deve esperar
é ainda um crescimento do efeito, quer dizer, das consequências do crescimento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, o que nós devemos esperar, Sônia, é que realmente esses problemas se intensifiquem ainda por um bom tempo. O quanto vai se intensificar ainda, a ciência não sabe dizer. É preciso esperar e pesquisar muito ainda. De fato, o problema deve se intensificar ainda mais. Ok. Neilton, nós recebemos também um e-mail das cursistas do teleposto de Minuaçu, no estado de Goiás. Obrigado pela participação, Elisânia, Lívia, Sandra e Maria das Graças. Elas dizem que sabem que o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas teve como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e a tomada de decisão relacionada aos problemas das emissões por atividades humanas de gases que intensificam o efeito estufa. E elas perguntam quais foram as decisões tomadas nesse fórum para diminuir atividades que provocam o aumento do efeito estufa. O fórum, na verdade, ele não tem, ele não é deliberativo. O fórum, na verdade, ele tenta, né, ele caminha para aglutinar as forças sociais para que essas forças sociais, essa sociedade representada ali no fórum, possa auxiliar ou venha, inclusive, cobrar dos gestores públicos ações. No campo da mudança climática, o Brasil tem ganho destaque, né? O país tem sido muito bem representado nas convenções. Mas, assim, as decisões que o país leva, ele vai para um outro fórum maior, que é dentro da convenção. Então, não necessariamente as posições que o país tem são as posições vitoriosas, porque, como já foi falado, o problema da mudança climática, ele avança mais do que ser um problema científico. Ele é um problema de política econômica, né? Fazendo um adendo que o Paulo falou há pouco tempo. Veja só, a gente consegue ganhar, né, em eficiência tecnológica, mas, em compensação, você aumenta a produção. Então, tem esses complicadores, né? Você tem ganhos, né? Se você pegar um carro, né, que era feito há 30 anos atrás, ele tinha um conteúdo energético nesse carro muito alto. Um conteúdo energético alto significa uma maior quantidade de emissões por veículo. Então você hoje tem a indústria automobilística que consegue reduzir essas emissões por veículo. Mas produz mais. Mas em compensação você tem uma sociedade que é pautada no transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. Então a gente tem que discutir também em sala de aula esse modelo de desenvolvimento. Certo, e isso está relacionado à questão que chegou aqui, Clarissa, da Josielma, da Leila e da Luzia, que são da TV Escola de Anápolis, nos enviaram mais um e-mail e elas querem saber como passar esse conhecimento em relação às mudanças climáticas e ao aquecimento da atmosfera, passar aos alunos esse conhecimento de maneira prazerosa. Pois é, eu trago aqui mais uma vez o meu exemplo a respeito do projeto Sombra da Mata, que é de inclusão social e educação ambiental. A permacultura, como eu disse, que é uma ética que envolve o cuidado com as pessoas, com a terra e com a partilha dos recursos, ela é, na verdade, a educação ambiental colocada em prática. E o que seria essa prática? Seria estar extrapolando as paredes da sala de aula, indo para o trabalho ao ar livre. Por quê? Porque esse contato com a natureza, ele permite que a pessoa fortaleça o seu sentido de identidade, o seu sentido de pertencimento ao mundo e o seu sentido de comunidade. E é nessas três vertentes que a pessoa se fortalece para estar fazendo o seu papel cidadão e também contribuindo enquanto pessoa comum, ou seja, de um espaço, de uma comunidade, de uma vila, de uma cidade e de uma sociedade. Eu colocaria aqui mais uma vez alguns exemplos de oficinas pedagógicas, como tornar esse conhecimento sobre mudanças climáticas mais prazeroso. Então, por exemplo, levando o aluno para fora da sala de aula, através de temáticas com os 4 elementos da natureza. Então, quando a escola ou o professor vai trabalhar o elemento terra, ele pode estar propondo uma horta orgânica na escola e que o produto dessa horta fortaleça a merenda escolar. E a sobra da merenda vá para uma compostagem, para uma miocultura. Então, assim, são atividades muito localizadas, mas que estariam fazendo o papel da mudança, sem a menor dúvida. Quando a escola trabalhar o elemento água, por exemplo, trabalhar a questão do aproveitamento da água da chuva em tanques grandes, e, enfim, essas práticas pedagógicas são muito bem-vindas na escola. Depois do intervalo, nossos convidados continuam o debate sobre as mudanças climáticas. Até já.